Bom, estou aqui hoje com os nossos convidados nessa nossa plataforma de entrevistas do TV 70, onde a gente vai conversar na íntegra com todos aqueles que apareceriam no nosso programa no Facebook. E estou aqui com os nossos convidados de jornalismo, o Ângelo, a Lara, o Douglas, a Rafaela, a Natália. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Falo mais uma vez, porque a gente fala bem-vindos na televisão, na internet, como se você não falou seja bem-vindo 3 vezes para a pessoa antes de começar a gravar, né? Então, gente, para a gente começar assim, sou uma pessoa muito curiosa, e eu acho que para a gente já começar a ver com o nosso tema, queria saber se existe alguma cobertura de algum evento na história, tanto pré quanto pós-televisão, que vocês gostariam de ter feito. Ah, sei lá, acho que a Libertadores do Palmeiras, 99, talvez. Eu acho que uma cobertura... Eu sempre gostei muito de festival, então acho que eu queria, sei lá, cobrir um Rock in Rio, talvez. Um dia, quem sabe. Lara? Eu não faço a mínima ideia, tem tanta coisa. Tem que ser assim do passado? Tanto faz. Pode ter sido ontem, pode ter sido há 1000 anos. O nascimento de Jesus. Fato importante. Que teria sido Boa, legal, boa. né? Porque aí a gente teria comprovação, né? Pra quem acredita, pra quem não acredita também. Acho que seria Mas você estaria fazendo um plantão no Natal, né? Se a gente for parar pra pensar. normal. Acho que eu faria alguma cobertura de viagem ao espaço. Algo que me interessa, assim. Bom, eu, antes de fazer faculdade de jornalismo, eu sempre falava que meu sonho era ir cobrir guerra. Tipo, fugir de tiro, fugir de coisa caindo, salvar criança no colo. Só que eu não tinha muita noção do que eu achava da vida. Não tinha noção do que passava na minha cabeça. Aí depois que eu estudei mais, eu falei, talvez não seja uma boa ideia, talvez não seja tão divertido. E assim como o Douglas, eu também gosto muito de festivais. E eu gostaria muito de ter, sei lá, dado uma passadinha ali pelo Rock in Rio de 85, só por causa do Queen. Mas também aceito cobrir Lollapalooza, que é aqui do lado, assim, perto. Não tem problema, pode me chamar. Nós. Fica aí já, né? Em rede Se alguém nacional. estiver vendo e puder me ajudar. Vai que, né? Dá um emprego aí, vamos embora. Por favor. Mas eu quero saber, como a gente está falando, né, do telejornalismo, já que eu já dei essa introdução, eu quero saber se entre vocês existe alguém que é o louco do teleprompter, que sonha em ler um teleprompter, assim, em casar com um teleprompter, assim, que tem essa intimidade com o teleprompter. Ou não, é muito difícil lidar com isso. Nossa, eu não tenho. Eu acho que eu não teria muita desenvoltura, assim, com TV, com apresentação, assim, de TV, sabe? Acho que não é minha praia. Eu prefiro escrever texto, escrever pauta, assim. Acho que é o meu caminho. Eu acho que eu me daria bem, graças a alguns testes aí que já fizemos, eu acho que eu me dou bem com o teleprompter, mas gostar já é outra coisa, entendeu? É uma sensação estranha, assim. Eu não sei se eu curto me ver. Então, intimidade eu meio que já tenho, justamente por causa da Parque TV, que me deu a oportunidade de trabalhar com um. Só que eu tava apresentando coisa de entretenimento, que meio que dá pra você dar aquela enrolada, dar uma risadinha, falar alguma coisa, se você errar, ninguém vai morrer por causa disso. Agora, na TV, eu não sei se eu tenho tanta confiança em mim mesma. Olha, eu acho que ser louca do teleprompter, eu acho que já é demais, assim. Mas vontade a gente tem muita. Só que fica meio insegura, assim, né? Porque sou míope. Então, assim, o teleprompter, às vezes, ele fica muito longe. Imagina se não... É o que a Lara falou, assim. É um assunto muito... Vai que você está falando algum assunto... Não que seja algum assunto, sei lá... Vai que você está falando algum assunto que você não pode errar. Se você errar, algo muito ruim acontece, assim. E aí o óculos dá uma falhada. Você... Peraí, pessoal. Pra frente. Pega o papel aqui. Sorte que tem um papel, né? Mas, sei lá, às vezes eu fico vendo imagens
do teleprompter na CNN, por exemplo. E eu olho e falo, gente, para você enxergar aquilo dali, não é possível. Você tem um... Ou você é muito bom, assim, tipo, você é preferido de Deus, Deus te deu aquela visão, ou você tem que puta óculos muito forte, assim. Eu acho que eu tô na mesma que a Lara, porque eu também já tive a oportunidade de usar o TPE na Web TV, só que, assim, não deu certo, porque eu não consigo ler e ouvir o ponto ao mesmo tempo, eu fico, tipo... Então, eu acho que para o jornalismo mais tradicional não teria foco suficiente e desenvoltura e, sei lá, você tem que falar palavras muito bem faladas, você tem que, tipo, ter condição de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho essa condição. Eu acho que eu prefiro um jornalismo mais de entretenimento mesmo, que dá para dar aquela improvisada, dá para dar aquela brincadeirinha, até porque é mais meu estilo, né? Ficar meio zoeirinha, não sei se é muito séria também. Mas assim, sou tímida, mas se der oportunidade, vou estar aceitando também. Eu tô aqui aberta a oportunidades, viu? Quem quiser. A Rafaela, ela veio mesmo para pedir emprego. Eu acho que é isso. Não foi a intenção. Essa não é a minha intenção. Mas Errado ela não tá. já que você vai diversa, faça o que tiver a fazer. Tamo aí, entendeu? Legal, Rafaela. Depois eles ajudaram com a gente, tá? Obrigada, A ponto de investir no RG, mas o negócio mesmo é a propaganda mesmo ao vivo, entendeu? Mas eu queria saber de vocês se vocês são aquelas pessoas que criam vínculo, um laço com o jornalista na televisão. Eu acho que na internet tem que ser mais forte atualmente, mas se vocês são daquelas pessoas que comenta figurino, comenta notícia, comenta pontuação, se dá o boa noite, eu quero saber como que é isso. Então, com jornalistas específicos eu não crio tanto, eu crio mais com portal, assim. Por exemplo, portais específicos que já me passam a credibilidade, assim, que um vínculo, tipo o Brasil de Fato, por exemplo, é um portal que eu gosto bastante. O Jornal 2 de Bauru é um portal que eu gosto muito também. Tem um vínculo, assim. Mas com jornalistas específicos, acho que não tanto. Tipo o Bonner, assim, ou, sei lá, o Evaristo Costa. Eu acho que eu comento só de bobeira, assim, não é algo que eu levo muito a sério. Não tem esse vínculo afetivo com o jornalista ali, não. Mas o que eu fico reparando em texto, sempre. Reparo muito em texto. Mas no resto eu não ligo muito, não. Em roupa, em cenário, enfim. Cenário, alguns às vezes a gente repara porque alguns são muito feios, mas, mas em roupa e outras coisas eu não reparo muito, não. Eu já tenho uma admiração pela Ilse Scamparini. Eu adoro ver ela aparecendo nos telhados. Assim, o dia que ela aparece no telhado, para mim é um dia abençoado. Gosto do jeito que ela fala, acho ela chiquérrima. E acho que é uma pessoa assim que quando você fez a pergunta foi a primeira que veio à minha cabeça. Eu crio laços com jornalistas, sim, na televisão. Não tem como. A Maria Júlia aparece, a Maju aparece, eu já fico. Linda roupa, Maju, perfeita como sempre. Fico reparando agora na pandemia, né? Os jornalistas estão gravando mais em casa. Então tem o Júlio, o sobrenome dele agora me some, mas ele faz cobertura política no Jornal Nacional. E ele grava na sala dele, escritório, enfim, parece uma biblioteca, e aí eu fico vendo os livros dele. Eu fico, nossa, esse livro aqui, ele tem um livro do Jornal Nacional, assim, no canto, fico olhando. O Pedro Vedova, lá em Londres, que tem livro em português na estante. O cara foi em Londres, levou livro em português na mala para colocar lá na estante dele em Londres, assim. Eu reparo muito nisso. Não sou de dar boa noite. Aí eu já sou mais tímida. Mas às vezes eu olho e falo, Maju, o que você está falando? Não estou entendendo. A Andréia Sadia, eu olho e falo, amiga, os termos aí tá difícil, vamos explicar. Entendeu? Mas, por exemplo, contando aqui uma história, eu tenho uma amiga de longa data que ela criou um laço tão forte com o William Bonner que ela tinha, quando ela era mais jovem, um pôster em tamanho real do William Bonner na casa dela, que ela mandou fazer. Enquanto ela tinha foto de Harry Styles, Justin Bieber, ela tinha um pôster do William Bonner no armário da casa dela, assim, né, do quarto dela. Então, assim, esse nível
de relação, não, mas sei lá, pegar uma foto da Maju para se inspirar, seria mais leve. Arrasou. Aí eu me apego também, eu sou muito apegada a Mari Palma. Nossa, qualquer coisa que ela fala, que ela faz, que ela compre, que ela vista, eu tô tipo, pá. É mais comercial do que jornalístico, quase. Mas também é jornalístico, porque eu falo que daqui 10 anos eu quero ser uma Mari Palma da vida, não a segunda Mari Palma, mas enfim. Porque não quero ser segunda nada, quero ser a primeira alguma coisa. Mas enfim. Mari Palma, talvez para daqui uns 10 anos, Renata Lopretti para daqui uns 20 anos, Ilse é Deus para mim, tá sempre nos telhados da Itália, ela já olha por nós, Ilse, amo muito. Olha, o Evaristo, eu tenho assim, não é que eu seja muito fã do Evaristo, assim, nem nada, só que eu tenho um apego emocional muito forte, porque no meu período de vestibular, eu tava preocupada, né? Não sabia se eu ia passar ou não sabia que ia ser da minha vida. E aí, onde eu tava lá meio triste, falei, Evaristo deu bom dia no Twitter, vou dar um bom dia e falar que eu vou fazer jornalismo. Daí eu falei, oi, Evaristo, eu quero ser você. Dele, boa sorte, beijos. Acabou pra mim. Eu não entendi o que foi, tipo, boa sorte, tenta aí, ou boa sorte, vai na fé, não sei. Só sei que eu fiquei tipo, carinho por Evaristo Costa e seu ano sabático, que ele sumiu com o dinheiro dele, sumiu por um ano. Meninos estavam falando, eu lembrei também de... Não é uma jornalista de televisão, mas eu acho que todo mundo que faz jornalismo conhece, a Eliane Brum. Quando eu estava no ensino médio também, prestando jornalismo, eu fui participar de um evento aqui na minha cidade em que ela veio dar uma palestra e ela autografou um livro meu e deixou um recadinho, porque eu falei para ela que eu estava prestando jornalismo, ela deixou um recadinho de boa sorte na profissão, muito fofo, assim. Então eu tenho um certo apego a Eliane Brum, pensando por esse lado. E já que a gente está falando dessa questão de jornalismo do passado para o jornalismo de hoje, eu queria saber de vocês a opinião e se vocês, sei lá, têm alguma ideia em que momento surgiu essa aversão aos jornalistas e ao jornalismo neste país que há de ser um dia. Mais recente, assim, né? Tipo, as fake news, assim. Tu é num todo, né? Então, na verdade, eu acho que, tipo assim, na minha opinião, é porque você tem um jornalismo hegemônico de décadas, assim, que fazia um trabalho muito chapa branca. Isso criou uma repulsa dentro da população, um sentimento de certa aversão a esse jornalismo hegemônico, mas que foi cooptado pela direita, né? Então, a direita cooptou esse sentimento de aversão a esse jornalismo que era chapa branca e transformou essa repulsa, né, em um instrumento dela, né? E daí que surge, por exemplo, esse negócio da Globo lixo, que hoje é um lema dos direitistas, e que, em certo nível, a esquerda também concordava que a Globo era um lixo, né? Mas a direita conseguiu cooptar esse discurso. E aí, hoje, isso se manifesta nessa tentativa da direita de criar, supostamente, né, um portal que não seja cooptado, mas, na verdade, é justamente isso, é pela manutenção do poder, assim, né? Então, tipo, eu acho que vem um pouco nisso, nesse processo da direita de ter conseguido captar pelos meios sujos e, enfim, né, tipo, deturpados, conseguiu captar esse sentimento de repulsa que as pessoas tinham sobre o jornalismo hegemônico. Isso se transformou nesse ódio, né, dentro do discurso de ódio, se transformou num ódio ao jornalista, ao trabalhador, né, a profissão do jornalista. E a qualquer coisa que tenha informação de qualidade, etc. Né? Eu vejo um pouco dessa forma. Concordo totalmente com o que o Botinha disse. E acho que você pediu um momento, eu acho que a questão da internet influenciou bastante, não dá para negar, porque a gente não via todo esse ódio escancarado antes de, pelo menos, eu acho que as manifestações de 2013 também foi um ponto de virada importante. Então, eu acho que a internet ajuda bastante esses grupos a se reunirem mesmo, a trocarem essa ideia e disseminarem essa ideia de ódio, né? Por mais que a internet tenha todos os seus benefícios que a gente conhece muito bem, de dar acesso a informações que talvez antes a gente não teria, permitir que veículos de comunicação independentes
apareçam e conquistem seu espaço, ela também traz ali seus malefícios, né? Ela traz aí a concentração de um certo grupo que faz questão ali de importunar jornalistas que estão só fazendo o seu trabalho. Mas eu acho importante ressaltar uma coisa que o Botinha falou, que essa questão de repulsa à imprensa hegemônica, assim, a pelo menos essas empresas, a Globo, enfim, eu acho que elas sempre estiveram aí. Então, não é algo novo também. Eu só acho que é algo que se intensificou nos últimos anos com a presença da internet e a ascensão desses grupos extremistas, né? Eu concordo com o que os meninos falaram, principalmente pelo papel da internet, porque antes, querendo ou não, as pessoas eram obrigadas a receber as informações através da TV ou do jornal, impresso, enfim, mais popularmente pela TV. E agora elas têm essa opção de receber notícias, que são as fake news, pela internet, e mais do que isso, elas conseguem receber só o que elas querem, sendo verdade ou não. Então isso é muito bom para elas, porque elas conseguem justificar justamente o ódio que eles falaram, que elas estavam sentindo, conseguem fundamentar isso e fingir que aquilo faz algum sentido, porque alguém falou isso em algum lugar, e para elas é mais confortável e mais, sei lá, é melhor, não melhor, só que dá essa falsa impressão de que elas têm mais pessoas como elas que estão procurando esses canais alternativos e que podem simplesmente ignorar a televisão. Tipo, quanta gente a gente não conhece hoje, quantas pessoas que não estão mais vendo jornais, porque elas conseguem receber as notícias delas pela internet. E aí gera tudo que eles falaram. E uma coisa absurda que esse ano se intensificou bem mais, que é poder ir pra rua, conversar com o povo, porque ele pode literalmente apanhar. E, tipo, isso é a coisa mais absurda do mundo e tá se tornando uma coisa normal. Então, eu acho que como eles falaram, é o papel da internet dar respaldo para isso, dar um fundamento, fazer com que isso faça sentido. Seguindo a linha do pessoal, acho que essa repulsa que acabou gerando abriu muito espaço para a máquina mesmo de informações falsas, né? Porque, enfim, no jornalismo tem toda a discussão sobre o uso ou não uso do termo fake news, mas abriu espaço para essa máquina produzir ainda mais, assim, eu lembro como se eu tivesse vivido essa época, mas estudos que dizem que com a vinda da internet, né, o jornalismo ele se perdeu, ele não sabia o que fazer, assim, né, eu vou para a internet, eu fico impresso, como que eu faço esse jornalismo online, esse jornalismo digital, e aí eles passaram a entrar no virtual, assim, e como não tinha muito conhecimento, virava uma coisa umas informações meio clickbait. Tipo, apertou e foi, assim. E a partir disso, essas máquinas, assim, de fake news começaram a pegar, assim, essa mesma técnica e foi fazer o que a Lara falou, assim, né? Produzir um conteúdo que mexe diretamente, assim, com o que você acredita, com a sua crença, né? E aí coloca em xeque, enfim, a credibilidade jornalística, quando constrói-se a ideia de que todas as informações são informações que podem ser falsas, ou são informações falsas, assim, e o jornalista perde toda a sua liberdade, né? Se existe uma liberdade jornalística para a produção, mas em liberdade, por exemplo, igual a Lara falou, de andar na rua, assim, né? E aí eu acho que tudo isso aí contribuiu por uma crise no jornalismo, mas uma crise de credibilidade, não, enfim, da forma de produção jornalística. Tem, sim, um modelo de negócio que hoje precisa realmente mudar, mas aí os jornalistas perderam essa credibilidade. O jornalista que antes era visto como uma pessoa que tinha informação, era responsável por transmitir aquilo. Teve uma época que jornalista era visto como quarto poder, tipo, jornalista uma função necessária, assim, dentro da política. Então, ele fala, calma, o que é a função do jornalista, o que é a função do cidadão também, né? Acho que com o tempo a gente foi perdendo, acho que uma grande bola de neve, né? Basicamente, que a gente está construindo aqui,
que chegou no dia de hoje, assim. Eu acho que eu vou seguir a linha da Ponde e da Lara também. Eu acho que é meio óbvio que na história do Brasil também teve vários pontos que contribuíram para chegar no ponto que a gente está hoje. Tanto as manifestações de 2013, fake news, Bolsonaro e tudo mais. Mas falando um pouco sobre a liberdade dos jornalistas que a Ponte estava falando, eu acho que, por um lado, por mais que o jornalista queira falar o que ele sente, ele não pode também muito por conta de onde ele trabalha e porque quando ele está trabalhando num lugar, ele meio que vira o porta-voz desse lugar. Então, se ele emitir uma opinião que não é a opinião do lugar que ele trabalha, pode dar muito ruim para ele. Então, querendo ou não, ele tem que transmitir o que a empresa quer que ele fale. E apesar de ser jornalístico, é uma empresa. Então, tem muita coisa por trás disso. E esqueci o outro ponto que eu ia falar, calma aí. Internet. Internet também. Agora na internet, com o espaço que a gente tem, todo mundo fala o que quer e todo mundo procura o que quer saber. Então, eu vou até usar um caso que aconteceu hoje com a minha mãe, porque várias vezes eu tive várias discussões com a minha mãe, dela me passar fake news, dela falar, você viu, sei lá, um exemplo de fake news, sei lá, o PT acabou de bater no Bolsonaro. E aí eu falo, mãe, não aconteceu e tal. A gente teve várias discussões sobre isso já. Só que, com o passar do tempo, eu fui meio que mostrando para ela que existem vários lados para você ver um fato e que existem vários veículos que você pode checar antes de chegar na sua conclusão, que você tem que ver a mesma coisa de vários ângulos para você ter a sua própria conclusão. Só que foi um processo muito demorado com a minha mãe. Então, imagina eu fazendo isso com a minha mãe, sabe? E eu, como jornalista, tenho que fazer isso com milhões de pessoas também. Então, é uma responsabilidade muito grande com o jornalista, que a gente não dá conta de fazer isso, a gente não... é quase impossível. E aí, cabe às pessoas terem noção de que, tipo, tem que olhar tudo de ângulos diferentes, sabe? Só que é muito difícil, porque cada um pode falar o que quer agora no espaço da internet. Eu acho que não só o jornalismo não se adaptou bem às mídias, acho que, tipo, principalmente os outros meios audiovisuais, assim, falando da nossa ossada, assim, também não, mas eu acredito que nunca se fez tão crucial o jornalismo como nos dias atuais. E aí a gente entra num outro ponto. Quando a gente formatou esse programa, a gente formatou ele em maio, mais ou menos, e a gente pegou muito no início da pandemia e o que estava acontecendo. Não que tenha mudado muita coisa. Mas, aqui no Brasil, acredito eu, se houver algum... se for um ato falho e houver outros casos, vocês podem comentar. Mas eu acredito que aqui no Brasil é o único local onde o jornalista e os telejornais, já falando de TV, dedica metade do seu tempo para a pandemia e metade do seu tempo para a crise política / governo federal, / presidente e afins. E aí rola essa coisa que o próprio governo joga contra os jornalistas, e tanto que teve, né, a tour polêmica do presidente escondendo os números dos casos de Covid do dia, e aí telejornais interrompendo programação para anunciar fora de horário. Como que, na visão de vocês, além da gente lidar com uma pandemia, a gente tem que lidar com uma política, com um presidente dessa política, né, desse estilo de se fazer política, e a população, do jeito que vocês falaram, tipo, não tem uma educação, assim, jornalística, vamos dizer assim. Como que a gente lida com isso? A gente lida com isso? Ponto. Nossa, difícil. Na minha opinião, eu acho que... Enfim, como eu falei, às vezes o jornalismo hegemônico ele se coloca de forma um pouco distante da realidade das pessoas no dia a dia, no cotidiano das periferias, né? Então, talvez ele encontre nesse atrito, ele encontra, né, no geral, na população, não encontra um reconhecimento muito grande, né, por parte das pessoas, como até estava comentando. Mas é aquela coisa, né? Não dá para você atacar em abstrato, assim, você atacar o profissional jornalista, o trabalhador, né? E aí o Bolsonaro, o que ele faz é justamente isso, ele fomenta isso, né? De atacar
o trabalhador, ele mesmo faz isso, né? Ele xingou já trabalhadores em coletiva. E isso é uma coisa que realmente eu não vejo outra forma de ser superada, senão um jornalismo que se proponha com radicalidade a se opor a isso de forma radical e em contato direto com o interesse do povo, né? Então, eu acho que o jornalismo radical, você fortalecer o jornalismo radical, como, por exemplo, uma proposta do Jornal 2 em Bauru, enfim, outras propostas, o Alma Preta, que surgiu também da Unesp em Bauru, é talvez um caminho, seja isso, fortalecer o jornalismo radical em oposição a um governo que dissemina ódio, né? Eu acho que talvez para nós, enquanto jornalistas, esse seja um caminho frutífero, assim, sabe? O pessoal começou a ter essa posição um pouco mais radical, um pouco mais marcada, né, uma coisa muito mais clara a partir da pandemia. E talvez, quando a gente começou a ter essa posição um pouco mais marcada e mais clara contra o governo a partir da pandemia, dos posicionamentos do presidente do governo diante da pandemia, já fosse tarde demais. Então, eu não via o posicionamento dos veículos que hoje a gente bate palma aí na internet, fica todo mundo, ai, que maravilhoso, olha lá, o Jornal X falando, enfim. Eu não via esse posicionamento nas eleições, por exemplo, eu não via esse mesmo tipo de enfrentamento durante as eleições. Então, parece ser um pouco confortável para esses veículos chegarem agora, durante o caos instalado, e se oporem agora, porque a coisa está clara, entendeu? Que o jogo está dado, que os dentes estão à mostra, né? Então eu acho importante fazer essa autocrítica, porque autocrítica não, né? Crítica aos veículos que compraram essa, enfim. Mas eu acho isso muito importante de ser dito. Agora, em relação à questão do exercício da profissão, eu acho que é aquela história, sempre tiveram ataques à imprensa, mas eu acho que eu nunca vi, não me lembro de ter visto nada dessa forma, assim. Então, eu lembro que e chega a ser cômico, assim, né, para não dizer trágico, tipo, que a gente vê alguns jornalistas de renome, assim, sendo questionados, né? Quem diria que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a Miriam Leitão estaria cancelando uma participação numa feira porque ela foi atacada, né, da vez. Aí você vai falar também que a Miriam Leitão talvez não tenha uma parcela de culpa nessa história, né? Então, é um debate muito duro ali de ser feito, mas ele precisa ser feito. Então é complicado, assim. Eu acho que tem que rolar o que o Botinha disse, essa questão do enfrentamento é essencial, e eu acho que a gente precisa realmente de veículos como os citados pelo Botinha, assim, porque as grandes redações, elas falharam muito em não se atentarem para a linguagem da diversidade, a linguagem das periferias, a linguagem das pessoas LGBTs, a linguagem das pessoas negras, a linguagem das mulheres, e isso fica muito claro, porque as grandes empresas conseguem se comunicar com um grupo muito restrito de pessoas, embora não pareça. Embora todo mundo veja a Globo, até que ponto aquela mensagem está sendo absorvida, né? Até que ponto as pessoas estão entendendo aquilo que está se passando ali. Então, a questão da linguagem é muito importante. Então, quando a gente não se atenta a essas linguagens, e as grandes redações não estão se atentando a essas linguagens, eu acho que a tendência é o fracasso. Eu vejo que essas redações tendem a fracassar em poucos anos, se elas não mudarem o seu modo de agir, ali, seu modus operandi. Então, e o governo, gente, é fascista mesmo, não é novidade para a gente, assim, a gente já previa isso. Então, foi uma falha mesmo, eu acho que dessas empresas, assim, elas têm uma parcela de culpa. E é claro que o funcionário, o jornalista, não tem nada a ver com isso. Eu lembro de um caso recente, assim, aqui eu trabalhei agora em um veículo bem tradicional aqui do interior. E eu lembro um caso recente que as redes sociais desse veículo postaram uma foto e postaram o nome da repórter que tirou a foto de uma aglomeração no centro da cidade. E esse veículo, assim, modéstia à parte, estava fazendo um excelente trabalho de
de monitoramento da população em relação à pandemia, assim. E essa repórter foi praticamente linchada nos comentários. Ela era repórter de rua do veículo, e ela pediu para a gente, pelo amor de Deus, não colocarem mais o nome dela nas publicações e não darem mais crédito nas fotos, ou seja, ela pediu para tirarem os créditos do trabalho dela para que ela não fosse mais linchada virtualmente, ou seja, a gente chegou num nível aí, né, que é bem complicado de se trabalhar. Eu acho que os meninos deixaram bem claro que não é um ano muito fácil para ser jornalista, né? E acho que a gente se sente no meio de duas guerras de braço, na verdade, duas quedas de braço. A primeira que é a que você falou, ciência, que é a externa, que é a divisão do jornal, porque primeiro os jornalistas passam os dados, né? Que são coisas sérias, os números que mostram a situação seríssima que o país está passando. E aí depois a outra metade são declarações, e, enfim, determinações do governo que falam exatamente o contrário. Aí você tá na sua casa e vem da TV e fica meio assim, sente um conflito, porque primeiro os dados mostram que a situação é séria, que você não pode sair de casa e que as pessoas estão morrendo e não sei o quê. E aí depois o presidente vai e fala que não, que tá tudo bem, que é uma gripe e não deixa nenhum ministro da saúde ficar, que quer fazer alguma coisa para combater isso. Então a gente se sente perdendo, porque a primeira metade fala coisas que as pessoas não querem ouvir, obviamente. Quem quer ouvir que o país está numa situação séria e que tem que ficar em casa. E a segunda parte fala coisas que as pessoas querem ouvir, que diminuem o problema. Então a gente, que teoricamente tem que ficar do lado da verdade, se sente perdendo porque as pessoas tendem a escolher o que é mais fácil. E a segunda, que eu acho que ninguém falou ainda, é mais interna, porque a gente fica nessa de ter que estar atento a tudo que está acontecendo, escutar todas as notícias, saber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo isso afeta a gente, porque a gente é pessoa, como todo mundo, a gente sente, e aí a gente tem que saber de tudo que está acontecendo, só que isso deixa a gente mal, só que é a nossa profissão saber, então a gente tem que saber. Isso é uma discussão que é muito presente nas minhas redes sociais, porque eu tenho bastante jornalista, né, que é meu amigo ou não, enfim, que se questiona sobre isso, tipo, a gente se isolar, a gente se alienar, é uma coisa egoísta, é uma coisa, sei lá, antiprofissional, porque até que ponto a gente aguenta, sabe? São muitas notícias ruins para se ouvir, muita coisa ruim, então, tipo, até que ponto a gente tem que estar escutando o tempo todo tudo, refutando tudo o tempo todo, a gente nem tem condições de fazer isso. Então eu acho que são essas duas situações muito delicadas. Primeiro que são duas autoridades medindo poder, que uma é a mídia, como a Ponde falou, chegou a ser considerado o quarto poder e tudo mais, e a outra é o governo, então, tipo, muito difícil. E a segunda é com a gente mesmo, entre essa questão do jornalista e a pessoa, e como reagir, ou então não tem que reagir. E aí, tipo, médico, você chega em casa e deixa tudo no trabalho, não pode se afetar. Mas quando você tá em casa, chega a notícia para você. Então, eu acho que é um ano de conflito para ser jornalista. Eu acho que essa é a palavra, conflito. Vamos lá. Eu acho que 2020 é um ótimo ano para jornalistas e estudantes de jornalismo decidirem se eles querem mesmo ser jornalista ou não. Porque a gente está sentindo na pele o que vai ser, o que está sendo agora e o que vai ser daqui para frente. E num contexto meio de pandemia e política, eu acho que não dá para olhar os dois assim. Eu acho que eu vejo os dois assim. E, tipo, é uma grande bola de neve. Tipo, não dá mais para separar. Por quê? Porque quando a pandemia chegou, acabou tudo, sabe? Acabou a cultura, entre aspas, acabou. Tipo, deu uma pausa. Pausou a cultura, porque não tem mais como fazer novela, cinema, série. Não tem mais nenhum entretenimento possível e que possa, tipo, fazer sem aglomeração. Esporte também parou porque é aglomeração. Aí tem a crise de saúde, aí tem um presidente que não sabe lidar com essa crise de saúde, aí essa crise aumenta, daí o presidente não sabe lidar mais ainda e só fala merda, e aí aumenta, e aí ele fala, não pode sair, e aí a galera sai, e aí o jornalista fala, não, não pode sair, aí a galera fica brava, e aí, tipo, eu lembro que até no começo da pandemia, quando, eu não sei se foram todas as emissoras, provavelmente sim, elas decidiram que o jornalismo ia ser metade política, metade pandemia. Muita gente falou, tipo, nossa,
O jornalismo quer acabar com a nossa vida. O jornalismo quer deixar a gente mal, só fala de coisa ruim. Mas, tipo, só tem coisa ruim acontecendo e uma consequência do outro, não tem como separar. E aí, assim, no começo da faculdade, a gente meio que aprende estereótipos que são dados para o jornalista. E um deles é o super-herói. Jornalista, querendo ou não, tem um quezinho ali dentro de querer ser super-herói. E aí, tipo, a gente já tem essa vontade de, tipo, pegar as pessoas e chacoalhar e falar, tipo, presta atenção, sabe? A gente tá indo atrás da verdade, tipo, a gente tá tentando melhorar as coisas, por favor, me escuta. E, tipo, a gente tem que tentar conciliar, entregar a notícia verdadeira e passar os dados da doença e junto com uma política que não ajuda. E a gente tem que falar da política e como a Conde falou, o jornalismo fala sobre o que aconteceu, sei lá, hoje, por exemplo, 1.000 mortos, como sempre, 1.000 mortes por dia, uma cidade que gastou 80 milhões em ivermectina e, enfim, tipo, várias coisas absurdas para depois colocar um take do Bolsonaro falando, e daí, não sou coveiro, pode sair, tô nem aí, é só uma gripezinha. Então, tipo, é cansativo, sabe? E é uma bola de neve que você não... Qual vai ser o freio? Tipo, a pandemia vai acabar, mas o Bolsonaro não vai acabar. E aí... E pode ser, tipo, sabe? E aí é uma confusão muito grande, acho que para todo mundo. E, sei lá, gostaria de saber lidar? Gostaria de saber lidar. Como a Conte falou, a gente tem que lidar, não tem para onde fugir. Só que é muito complicado. É uma situação muito complicada para todo mundo. E aí, como a gente estava comentando antes, pessoas que não são jornalisticamente educadas, tipo, não foram educadas para ver jornal, tipo, e saber sair do senso comum, é muito difícil se comunicar com essas pessoas. E é muito difícil tudo. É um ano difícil, situação difícil. O jornalismo ele investiu muito, sabe, tipo, novos cenários, e esse cenário maravilhoso que anda sozinho, essas câmeras que andam sozinhas, etc e tal, tudo para aproximar do público. Mas às vezes a gente assiste o jornal e existem, tipo, termos, colocações e palavras que a gente vê que, tipo, não tá próximo das pessoas, assim, tipo, não... A gente diz televisão porque é o nosso tátil, assim, é o que tá tácito pra gente. Mas existem outros meios também, acredito eu, tipo, escritos, principalmente, que também existem recursos, tipo, de linguagem que não são tão próximas, assim, das pessoas. Como que lida com isso, assim, tipo... Como que se trabalha, assim? Precisa dessa adaptação? Como se faz essa adaptação? É cômoda essa linguagem do jornalismo? Então acho que alguns casos, tipo, linguagem jurídica, às vezes, né, técnica, às vezes nem nós mesmo entendemos, né? Então a gente faz linguagem jurídica, por exemplo, é muito difícil. Aí a gente tem que ir atrás e a gente busca descobrir, né? O jornalista acaba fuçando muito, assim, por causa disso. Então eu acho que, em geral, tem alguns veículos que estão preocupados em explicar certas coisas técnicas, né? Tipo STF, como fala? Jurisprudência, esse tipo de coisa, né? Mas, por outro lado, tem algumas coisas que são mais sutis, eu acho, que acabam criando uma distância. Por exemplo, às vezes a forma de cobrir uma manifestação do MST, por exemplo. Aí você vê a Globo News cobrindo, sempre num tom meio distante, sabe? Ou filma de longe, entende? E aí, né? Ou não está presente, às vezes, em determinados... Ou dá a versão oficial, por exemplo, sempre uma versão institucional da PM, quando vai tratar, às vezes, de um caso de homicídio da polícia e dá sempre a versão oficial. Então, assim, essas coisas meio tênues, que às vezes também afastam, sabe? Afastam o jornalista do público, do povo, da periferia, porque dá mesmo um recorte que é distante. Eu acho que, nesse sentido, o jornalismo hegemônico acaba reproduzindo isso demais. E aí eu volto naquilo, né, de como estar mais próximo desse povo, tanto na linguagem quanto nesses detalhes, sabe? No enfoque, na escolha das fontes, da abordagem que você vai dar para o assunto, sabe? Eu acho que falta didatismo, né? Basicamente é isso. Falta Didatismo nas matérias jornalísticas, isso é muito óbvio, assim, para mim, pelo menos. Não sei para os meus colegas aqui. Como
Quando a gente pega, sei lá, uma matéria de economia e começa a falar aquele bando de termo que ninguém entende nada. Às vezes a gente aqui também não entende, às vezes. E, enfim, para quem que é aquela matéria feita, afinal? E qual é o público daquela matéria? E porque me parece um público muito restrito. Sim. E quando a gente pega uma matéria de jornalismo econômico, estou dando exemplo do econômico porque é o mais tradicional, é uma linguagem muito mais difícil de ser colocada de uma forma didática, mas é a nossa profissão, a gente tem que colocar dessa forma, a gente tem que oferecer uma linguagem mais didática para o público a respeito desses temas. E quando a gente não faz isso, a gente está falhando enquanto jornalista. Enquanto a gente não faz isso, a gente está falhando enquanto veículo, porque a gente está conversando com um público muito restrito, um público que muitas vezes nem é do nosso interesse conversar, entendeu? Porque quem vai entender uma matéria muito robusta sobre economia e que não é uma matéria didática, é o cara que investe, é o cara que é o empresário, que é o cara que tem 1.000 funcionários e os 1.000 funcionários, entendeu? E a galera que não está habituada a lidar com esse tipo de tema. Então, acho que quando a Rafa falou, tipo, a gente não sabe como lidar, e realmente é muito complexo mesmo, porque são situações de certo são situações inéditas. Tipo, a questão que eu falei antes da linguagem, tipo, de trazer gente que é diferente para as redações, é muito importante, eu acho, hoje em dia, assim. Se a gente olha para as redações, assim, e voltando a dar exemplos de pessoais, assim, tipo, redações que eu passei, assim, eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão quantas pessoas negras trabalhando com jornalismo temos dentro dessas grandes redações, entendeu? Então, são redações de, sei lá, 100 jornalistas. Eu acho que, pensando no último, assim, eu conto no meu último trabalho, assim, na última redação pela qual eu passei, eu lembro de uma pessoa, em meia várias. Então, você pega pessoas LGBTs, pouquíssimas, e quando elas estão nesses veículos, elas também têm uma série de questões aí que não vou entrar nesse mérito, mas que fazem com que essas pessoas se sintam inibidas, porque é um ambiente também muito arcaico, assim. As pessoas ficariam incomodadas se elas soubessem quão arcaicos as grandes redações são ainda. Acho que nada como dar voz para quem tem que ter a voz, né? Acho que a nossa especialidade como jornalista é justamente traduzir as coisas, porque a gente, de um modo geral, não é especialista em nada, né? A gente não sabe de nada, a gente sabe um pouco de tudo. Então, a nossa especialidade é traduzir. A gente tem que fazer isso da melhor maneira possível e para o maior número de pessoas possível. Porque o nosso público-alvo é todo mundo e a gente não pode esquecer disso. E falando de novo da pandemia, muito mais do que palavras, esse negócio do visual que o Sensa falou também é muito importante. Talvez essa tradução não tenha sido feita de uma maneira correta. Não sei. Não tenho nenhuma base para dar essa opinião. Só que é uma coisa para se pensar também, porque o tanto de gráfico, igual a Ponte falou, o tanto de número que a gente escutou. Tipo, tá, mas é um monte de número jogado, sabe? É um monte de gráfico jogado. De que forma que isso foi explicado? De que forma que as pessoas entenderam realmente o que aqueles números significavam? O que aquele crescimento naquele gráfico específico significava? O que muda nos números de um dia para o outro para as pessoas terem dimensão? Tipo, isso foi explicado? As pessoas conseguiram entender a gravidade disso? E sobre a economia, que eu também concordo que é a área assim, mais difícil, que tem os termos muito específicos e tudo mais, também é outra coisa que poderia ter sido mais trabalhada nessa época de pandemia, porque, sei lá, talvez alguém no meio da comunicação pudesse explicar para o comerciante por que fechando o comércio dele por 2 meses, fechando totalmente, ele fosse ter muito menos prejuízo do que ficar fechando e abrindo o tempo todo, como vem acontecendo. Então, talvez algum milagre possa ter acontecido, pudesse ter acontecido na comunicação, e alguém pudesse ter conseguido chegar nesses comerciantes, nessas pessoas, e ter explicado, ó, se você fechar e você perder esse tanto de dinheiro, você vai salvar não sei quantas vidas, esse número de vidas, significa que você não vai perder esse tanto de dinheiro, sabe? Esses estudos estavam sendo feitos, então por que não chegou nas pessoas, sabe? Por que elas ainda acham que
quando as autoridades falam de fechar as coisas, é contra elas. Tipo, a gente não podia ter desempenhado um papel melhor nesse âmbito de falar, ó, não, é a favor de vocês. Eu acho que é mais para a gente pensar atualmente, eu penso mais em números mesmo nessa questão do visual. Porque as palavras, sim, sempre foram um problema para a gente. A gente não pode... a gente tem que seguir as normas, né, da língua portuguesa, obviamente, só que também de um jeito acessível. Então, tipo, isso daí sempre foi um problema. Mas esse ano, em específico, eu penso nos números mesmo. Porque eu acho que a gente devia ter deixado, se não deixou, bem claro o que eles significavam, o que todos aqueles gráficos, aquelas imagens, aquilo tudo significava. Nesse momento, eu sou uma grande fã do rádio, assim. Porque a liberdade do rádio, é assim, toda a construção é muito bem, é muito melhor trabalhado, assim, né? Tipo, o jeito que a pessoa fala, a liberdade com que ela tem. Então, você tem um impresso, né? Um jornal na folha, ou até mesmo digital, você tem uma quantidade de caracteres, né? Você tem um limite. Mas você tem um espaço ali para colocar uma vírgula e uma explicação do que é o termo, colocar entre parênteses, assim, a sigla, o que significa a sigla que você está falando. Mas se você for para televisão, tem muito aquela ideia daquele texto quadrado na televisão, né? Então, período simples, você tem que ser rápido, porque na televisão é a imagem e o áudio, para a pessoa se perder ali é um pulinho, né? Então, acho que o maior desafio entra aí é na televisão. Nos últimos tempos, não que isso tenha melhorado, né? Até porque quando um jornal fala, o nosso jornal teve acesso a um documento, eu já falo, eles vão colocar o scanner do documento e vão ler um grifado. E eu já fico assim, né? Eu falei assim, quando é o juridiquês, eu já fico, opa, tem como voltar à televisão? Não tem como voltar. Tem alguns jornalistas que antes de falar o que está escrito no documento, falar em documento disse isso. Aí vai lá, lê o que está escrito no documento, faz esse processo de tradução que a Lara falou, assim, né? E aí também entra no questionamento que o Douglas trouxe de que a gente está produzindo jornalismo para quem? Para gente? Para quem que essas pessoas que estão lendo aí, né? Então aí acho que vai muito mais do veículo entender o seu público, e ainda muito mais difícil quando o veículo tem um público assim, que não tem como ele definir um quadradinho igual o jornalismo econômico, que é ali o valor, quem lê o valor é a galera da economia, assim, sabe? Então, acho que vai muito, enfim, de todos esses pontos. E o último ponto, eu acho que às vezes a televisão tem medo de falar assim, se a gente fizer isso desse jeito, as pessoas vão achar que o nosso jornalismo é fútil, porque o nosso jornalismo é muito fácil, é muito simples. A gente não usa um entretanto, a gente usa mas, né? Então, acho que tem esse receio, principalmente na televisão, né? Que tem todo aquele porte naquela imagem. Onde já se viu um jornalista nosso falar um período simples, muito simples, entendeu? Então, acho que tem ainda esse problema de ego por trás da produção da notícia, sabe? Acho que muitas vezes o jornalista ele abre mão disso por essa coisa pessoal. E aí entra no outro ponto também, que a Lara chegou a comentar, do jornalista ele não ser... Ele conhecer várias coisas, né? Ele não ser expert em uma única coisa. E entra muito de quando a gente está aprendendo como fazer o jornalismo e produção jornalística, que vários teóricos dizem que quando um jornalista coloca muitas aspas, muito o que a pessoa falou, é porque o jornalista não sabe daquele assunto. Então, muitas vezes, o que acontece nessas produções que tem várias palavras difíceis? Às vezes não é nem o jornalista que coloca aquelas palavras difíceis que ele está produzindo. Às vezes ele coloca a citação do que a fonte disse, porque ele simplesmente não entende como aquele assunto para ele poder traduzir. E aí, numa lógica de produção jornalística muito rápida, ele não tem aquele tempo para saber sobre aquele assunto, né? E não ser especialista, mas, enfim, ter um conhecimento para poder você falar sobre. Então, eu acho que, assim,
é uma grande bola de neve novamente, que tem, tipo, né, várias coisas juntas que com o tempo a gente entende, a gente critica, mas a gente não acha oportunidade para mudar, né, ou espaço também, né? Não é só os jornalistas quererem mudar, afinal o seu texto passa por um editor, então a liberdade até aí não ajuda muito. Bom, acho que como a Lara falou sobre traduzir as coisas para as pessoas, eu acho que, sem dúvida, além de jornalista, a gente tem que ser um pouco de tradutor também, porque a informação, antes da gente passar para outras pessoas, ela não chega para a gente mastigada. A gente tem que ler e absorver, entender e traduzir. Só que a Ponte também falou agora que o tempo que a gente tem para fazer isso é muito curto. Então, nem sempre a gente tem o tempo de ir estudar sobre o assunto, e às vezes a gente também não tem isso na graduação, então a tradução fica meio falha. Então, culpando também essa rapidez e fluxo grande de informação, vemos por esse lado essa falha. Só que acho que a Ponde vai lembrar agora, porque foi uma professora nossa que falou isso pra gente. Mas no meu segundo ano, eu tinha uma professora que ela ficava muito brava com a gente se a gente escrevia um texto muito rebuscado, assim. E aí ela perguntava pra gente. Primeiro ela falava, lê seu texto de novo. Aí a gente lia. Daí ela perguntava pra gente, sua avó conseguiria entender isso? E aí a gente falava, sim, é a própria Ponde. Tá falando aqui do chat, galera. Sueli Maciel. Chamo Sueli, obrigada por tudo. Ela falava pra gente, a sua avó consegue ler esse texto? Se a resposta for não, refaça até que sua avó consiga entender esse texto. E assim, isso daí mudou muito meu jeito de escrever, meu jeito de ver as coisas. Porque realmente, se sua avó entende, é muito mais fácil para muitas pessoas passarem a entender também. Eu acho que aí entra também uma democratização da informação, porque, igual o Douglas falou, tipo, com quem que a gente está conversando, sabe? Eu sei que é muito complicado a gente traduzir uma coisa muito rápido, porque é tudo muito rápido no jornalismo. Só que se a gente não tem esse cuidado, se a gente não pega essa prática, com quem que a gente vai conversar? Qual vai ser o intuito do nosso trabalho, assim, a não ser traduzir e democratizar a informação e fazer com que ela chegue igualmente para todas as pessoas, independente da sua classe, seu estudo e tudo mais. Então, fica aí o pensamento. Eu acho que uma coisa importante, rapidinho, só para eu acrescentar. A pessoa que gosta de falar. isso, eu acho que uma coisa importante que a Rafa estava falando, em relação à questão da rapidez da notícia, né? Eu acho que hoje em dia era o momento para o jornalismo estar justamente se dando o privilégio, se dando a liberdade de ser justamente mais tradutor, mais didático. Tipo, porque a gente está na era da internet, ninguém está mais interessado em dar furo. Esse é furo, quem deu o primeiro furo? Tanto faz, a Globo vai dar em um segundo, a CNN vai dar em outro, e as pessoas vão ter acesso a isso por diferentes meios, e ninguém está interessado em quem deu primeiro, entendeu? Então, tipo, vai lá e faz seu trampo, tipo, faz com calma. São raros os casos que você precisa realmente dar aquela informação a todo custo, no momento em que ela saiu, entendeu? Então, tipo, eu acho que é o momento realmente de... Isso há anos atrás, quando a gente não tinha aí o advento da internet, era outra história, realmente. Porque o veículo que estava primeiro saía na frente e tudo mais. Mas, tipo, hoje em dia isso não faz mais sentido. Tipo, qualquer pessoa pode pegar uma informação e postar no Twitter, o mundo inteiro vai estar sabendo naquele instante, entendeu? Então, realmente a oportunidade dos veículos se atentarem a esses aspectos da linguagem, assim, né? Os aspectos de falar com o público de uma maneira mais de igual para igual. E para encerrar, eu queria saber de vocês, além do fim da pandemia, qual é a informação e a notícia que vocês sonham em ouvir, em ler ou até reportar? Jair Bolsonaro deixa oficialmente a presidência do Brasil. Ele e todos os seus filhos foram presos na manhã de hoje. Taxa de mortes na Covid-19 atinge 0. Boa, boa. Ó, eu vou dar uma aqui, que não assim um sonho de notícia que eu queria dar, porque eu acho que tem coisa mais importante até que isso, mas eu acho que é um caminho, aí eu acho que faz sentido no momento, que finalmente a gente está taxando os bilionários do nosso país, e não livros, né? Então acho que no momento isso cabe.
Eu acho que eu pensei em alguma coisa aqui. Você falou fora a pandemia, só que eu não consegui pensar em outra coisa que não fosse pandemia. Não, o Ângelo entrou no contexto também, tá tranquilo. Mas, enfim, eu gostaria de dar a notícia de que uma vacina funcionou 100%, e que vai ser distribuída. E eu pensei em outra coisa. Só que aí não é uma notícia tipo, notícia, olha só o que a Rafaela falou. Mas eu gostaria de fazer tipo uma reportagem especial daqui muitos anos, contando todas as melhoras que teve no mundo, imaginando um mundo ideal, entendeu? Tipo, hoje faz 20 anos que não tem mais nenhum caso de Covid no mundo. Foi meio merda, mas olha que legal que aconteceu também, além disso. Olha quantas coisas boas. Mas assim, como é só para daqui 20 anos, se melhorarem as coisas, o que eu acho que não vai acontecer, gostaria de falar da vacina. Natália. Pensei. Acaba totalmente demais, né, Luca? Eu gostaria de reportar a primeira presidente mulher negra do Brasil, só que nessa reportagem não precisava falar que ela é a primeira mulher negra, porque muitos, o que a gente tem grande debate é isso, né? Sempre quando vai alguém assim, então o ministro da Educação, o primeiro ministro da Educação negro, e sempre tem essa necessidade, assim, né, de taxar isso como se fosse, enfim, é uma coisa diferente, né, infelizmente, mas não deveria. Então, acho que uma vontade é fazer uma manchete, assim, em que eu não precisaria falar que ela é uma mulher negra, assim. Acho que é isso. A notícia que eu realmente queria dar é Harry Styles foi vista com brasileira misteriosa em Ribeirão Preto, mas tudo bem. E aí a gente não sabe se ela é a autora ou se ela é a reportada. E fica esse mistério e a gente acaba assim. Quero agradecer de novo a todos vocês, Ângelo, Lara, Douglas, Rafaela, Natália, a mãe da Natália que passou ali no fundo também, maravilhosa. Obrigado de verdade. Acho que de todos os episódios que a gente vem a gravar, a gente estava muito ansioso para este encontro e por N motivos, porque a gente acha que tipo, a gente conseguiu uma construção legal e a gente olhando os quadros, assim, vocês, assim, e a mentalidade de vocês e a realidade de vocês, assim, a visão de vocês para tal, acho que agregou muito, a gente conseguiu fazer uma salada bem, assim, misturada e bem escolhendo. Se você quiser conferir todo este papo também, os conteúdos com os outros convidados de esporte e também o que a gente está recheando para trazer, só vocês conferirem no Facebook da FAC Web TV, e a gente traz outras entrevistas para o nosso YouTube. E no Instagram da FAC Web TV você pode conferir semanalmente curiosidades nos 70 anos da televisão no Brasil. É isso, valeu, até a próxima. Até.